Olá pessoal, tudo bem? Vamos introduzir um assunto novo chamado reação química e energia. Bom, como é que funciona esse negócio de reação química e energia? Primeira coisa, gente, é deixar claro que uma reação química, para ela acontecer, ela precisa de um estado mais favorável. Então, para que dois reagentes possam se combinar e formar alguma coisa nova, é preciso que, digamos, exista uma vantagem nisso. E alguns processos químicos, para que ocorram, precisam de uma avaliação energética para saber se é vantajoso ou não. Então, por que será que uma reação ocorre e a outra não, né? Para responder essas dúvidas, busca-se uma interpretação nas energias, no valor da energia em si. E aí, como é que eu faço para medir, então, essa reação química? Dá uma olhada aqui no desenho, onde eu tenho uma coisinha aqui amarela. Isso aqui seria a representação da minha reação. E em volta dela, o que nós temos é um copo d'água, digamos, ou alguma solução onde isso acontece. Para não ficar muito jogado as coisas, vamos dar nome a eles. Vou chamar esse carinha aqui de sistema. É a coisa que eu estou estudando. O sistema, que sempre será a minha reação. E existem interpretações a respeito da vizinhança, que seria o líquido em volta dele. Portanto, o que nós vamos verificar aqui são os efeitos da reação química. A causa é a reação, o efeito é o que eu vou medir no termômetro. Por que no termômetro? Porque me interessa o calor envolvido nessa situação. Então, supondo uma reação genérica, sei lá, uma certa quantidade de Azinho mais uma certa quantidade de Bzinho, e vai formar um Czinho mais um Dzinho. Vamos supor assim, uma reaçãozinha desse nível, onde essa reação seria o meu sistema. Então, a ideia de sistema nasce quando eu quero entender alguma reação química. E esse sistema produz uma energia ou absorve energia e eu vou avaliar isso por meio da vizinhança. O termômetro aqui ele funciona como um medidor de energia da reação, mas não diretamente. O termômetro não vai ficar na reação, ele vai ficar em volta na vizinhança. Então as interpretações que eu tenho são todas referentes à vizinhança. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um sistema em que ele libera energia. E aí eu quero entender qual vai ser a medida do termômetro na vizinhança. Se eu vou sentir alguma coisa aquecendo ou resfriando, o termômetro vai aumentar ou vai diminuir. Se você tem um sistema, uma reação química que libera energia, o que você vai observar é na vizinhança. Ora, se a reação libera energia, a vizinhança vai aumentar a temperatura. Então, um aumento de temperatura acontece no termômetro. Agora, vamos supor que eu não tenho uma reação que libera, mas que absorve energia. O que você imagina na vizinhança? O que você espera do termômetro? Uma reação que absorve energia. Então, aqui na minha reação, ela está arrancando toda a energia em volta, está tirando toda a energia ao redor dela. O que vai acontecer com essa quantidade de água que é a minha vizinhança? Ela vai diminuir de temperatura. Diminui de temperatura. Isso é o que normalmente a gente consegue identificar, que seria o sistema
causando uma coisa e o efeito visualizado pela vizinhança. Então é extremamente importante você conseguir perceber isso. Um exemplo bem curioso é você dissolver sabão em pó num balde com água. Você vai perceber que a sua mão vai começar a esquentar. Não vai me gastar o sabão em pó da sua casa, hein? Mas tenta fazer isso depois. É sério, tenta fazer depois. Se você pegar sabão em pó e começar a misturar assim, num potinho, num balde, você vai perceber que a sua mão vai começar a esquentar. Por que ela está esquentando? Porque a reação química do sabão dissolvendo na água libera energia e eu estou sentindo na minha mão esse calor. Então, a reação libera calor e eu sinto a coisa quente. Ao contrário seria se eu colocasse alguma solução, aliás, uma reação que tirasse calor. Eu ia sentir minha mão fria, minha mão mais gelada. Essas interpretações de liberar energia, absorver energia, tem um nome um pouquinho mais formal na química. Nós podemos trabalhar com um nome, por exemplo, uma reação que libera energia, nós podemos dizer que ela apresenta um caráter de liberar térmico. Tem uma reação exotérmica. Agora, quando você tem uma reação que absorve energia, a reação põe para dentro a energia, ela é endotérmica. Com esses conceitos de exotérmica e endotérmica, vai ficar um pouco mais fácil o nosso vocabulário para falar com vocês aqui. Mas percebam que eu primeiro preciso fazer um experimento de uma reação química que libera energia e eu vejo isso aumentando a temperatura na minha vizinhança, no termômetro. Vou classificar isso então de exotérmico. Ela liberou energia. Agora, uma reação que absorve energia e eu vejo o meu termômetro diminuindo de temperatura por conta disso, ela vai ser chamada de reação endotérmica. Então vamos trocar aqui o nome de sistema. Vamos colocar o nome para reação. Temos reações químicas. Reações químicas que liberam energia ou reações químicas que absorvem energia. Tudo bem? Muito bom. Agora, como é que eu faço agora para entender isso de fato nesse sistema que eu inventei de A com B formando C e D? Isso aqui é apenas uma representação. Dá para você colocar isso graficamente, essas opções. Vamos construir esses gráficos. Quando você vai fazer uma reação química, você precisa colocar um valor de energia para cada uma das coisas. Então, o que eu vou colocar aqui vai ser uma forma de medir a energia da reação, ou dos componentes da minha reação. E existem duas formas de representar essa história de liberar ou absorver uma energia. Vamos supor primeiro que eu estou com meus reagentes aqui embaixo. Eles estão aqui embaixo. Deixa eu dar uma endireitadinha na minha reta aqui. Aí. E aí eu vou colocar aqui o carinha A mais o carinha B. Não vou me preocupar com o que está escrito lá de balanceamentos. E aí eu vou colocar o outro, os produtos, aqui em cima. Então eu vou colocar aqui em cima o C e o D. E que tipo de representação isso está me dizendo? Que os reagentes, olha só, vou escrever aqui embaixo. Reagentes, eles estão embaixo. E os produtos, eles estão mais em cima. Como que eu posso fazer uma associação disso com isso que eu estou explicando, de liberar e absorver? Basta você entender que os reagentes, eles precisam ganhar energia para se transformarem em produtos. Os reagentes precisam ganhar energia para chegar aos produtos.
Que tipo de palavra você associaria a isso? Reagentes precisam ganhar energia para chegar aos produtos. Eles precisam subir o degrau, subir em energia. Você classificaria isso como uma reação exotérmica ou endotérmica? Ganhar energia seria uma reação endotérmica, certo? Então eu posso representar aqui esse tipo de diagrama, é um diagrama de reação endotérmica. Deixa eu colocar essa energia aqui e vamos colocar o título disso. Temos um diagrama de reação endotérmica. Muito bom. Agora vamos tentar fazer exatamente o contrário. Eu vou selecionar aqui o que me interessa, que é esse gráfico, e vou trocar de posição alguns carinhas aqui. Então esse cara para cá. Vamos lá. Então os meus produtos vão trocar de posição. Vamos supor que o A agora está em cima e o D está aqui embaixo. Portanto, os produtos vão ter que descer e os reagentes vão subir. E agora, minha seta ela vai ter que inverter. Por conta de ter que inverter, o que você imaginaria para essa reação agora? Você teria um diagrama de uma reação que os reagentes precisam perder energia. Olha isso, os reagentes precisam perder energia para chegar aos produtos. Como é que eu classificaria essa reação? Esse diagrama que eu estou representando é um diagrama de reação exotérmica. Faz sentido? Pois eu tenho uma energia caindo. Os reagentes estavam mais em cima e agora vão para baixo. Então, esse tipo de representação que eu acabei de montar, onde reagentes sobem e formam produto, é uma reação endotérmica, e reagentes descem para formar produto, reação exotérmica, precisa ser memorizado. Então, eu tenho aqui subindo na energia endotérmica, descendo na energia exotérmica. E essas duas reações que eu mencionei, elas têm um valor energético, têm um número. Então vamos supor que exista aqui uma marcaçãozinha onde exista um degrauzinho ou um valorzinho aqui numérico de, vamos supor, 60 calorias. E que aqui embaixo, vamos colocar aqui um valorzinho indicando essa medida aqui da posição dos meus reagentes. Temos aqui um valor de 20 calorias. Eu tenho um exemplo de uma reação que cresceu em energia. E eu posso calcular essa variação de energia. Para conseguir calcular uma variação de energia, eu preciso dar nome a esses dois valores, onde os produtos seriam o final da história sempre e os reagentes seriam o começo dessa história. Nós podemos dizer, a princípio, que essa variação de energia ela seria 60 menos 20, que daria 40 calorias, inclusive positivo. Por isso esse valor é uma reação endotérmica. O próprio sinal positivo está indicando para você que é uma reação endotérmica. Agora vamos supor outros dois valores aqui no meu segundo exemplo. Só para a gente poder trabalhar com outros valores, eu vou colocar um número aqui e um outro número ali, diferentes valores. Vamos pôr aqui 80 calorias e aqui embaixo eu vou colocar 75 calorias. E os meus reagentes estão aqui em cima agora 80 e vão descer para 75. Eu tenho uma variação de energia. E essa variação foi de 75
menos 80. Perceba que eu estou colocando o final menos inicial, pois o final é produto, inicial são reagentes. Final menos inicial, isso aqui vai dar menos 5 calorias. É uma reação exotérmica. E toda vez que você tiver essa ideia de subir e descer, você vai poder associar o sinal. Quando sobe é positivo, positivo é endotérmico. Quando desce é negativo, negativo é exotérmico. Então, com esse esquema desses diagramas, vocês conseguem traduzir bem rapidamente aquela ideia de reações que liberam energia, exotérmicas, ou reações que absorvem energia, endotérmicas. Ficando mais fácil até efetuar alguns cálculos. Mas, a princípio, basicamente, vocês podem trabalhar com alguns exercícios, lembrando também da seguinte opção, né? Quando você tem uma reação química, você vai ter vários reagentes, vários produtos, né? Então, vamos supor aqui que eu tenha a ideia de fabricação de moléculas de água. Estou com a ideia de fabricar moléculas de água. Nossa, os meus patamares estão horríveis, hein, gente? Vamos fazer um negocinho melhorzinho aqui. E como você precisa fabricar molécula de água, você tem que saber quais são os valores de energia dessas moléculas de água. Se a molécula de água tem que ser produzida sólida, líquida ou gasosa. E nesse exemplo que eu estou querendo construir aqui, eu quero deixar bem claro que o estado da matéria ele interfere na energia. O estado da matéria interfere no valor energético. Vamos supor que eu tenha água, H2O, no estado sólido. E eu já coloquei ela embaixo, de propósito. Por quê? Quando você passa para o estado líquido, você tem que colocar energia, senão a água não passa, o gelo não passa a virar a água líquida. Então aqui eu estou colocando o Lzinho, né, minúsculo, indicando que para que consiga chegar de sólido para líquido, tem que subir em energia. E de novo, se eu tenho água líquida e quero fazer ela ficar no estado gasoso, eu preciso de novo injetar energia. Isso é bem conhecido, né? Na física nós sabemos que a energia ela vai crescendo se você pega um sólido e derrete. Você tem que aquecer o sistema. E se você tem um líquido que vai fazer ele vapor, você tem que aquecer o sistema de novo. Portanto, essa aqui seria uma representação correta das diferentes energias existentes entre essas duas substâncias. Vocês podem ter água indo de sólido para líquido. De sólido para líquido tem até um nome, seria o exemplo da fusão. E do líquido para gás vocês conhecem como vaporização. São os procedimentos que são endotérmicos. Agora, quando você desce, você tem a condensação ou a fusão, que são processos que liberam energia para que a coisa fique sólida. O importante aqui é você perceber que o gasoso está acima do líquido e o líquido está acima do sólido. Isso vai ser muito importante para você avaliar algumas reações envolvendo a molécula de água. Eu vou inclusive fazer um exemplo com essa própria molécula, com essa própria diagraminha aqui. Vamos supor que existe uma reação que eu quero estudar e a reação ela vai produzir água. Só que essa reação que vai produzir água, ela precisa de alguns reagentes. Não dá para produzir água sem os meus corretos reagentes. Então vamos lá, deixa eu pegar minha seta aqui, aumentar ela um pouquinho e vou colocar os meus dois reagentes, que é a água. Para formar água nós precisamos de hidrogênio e oxigênio, H2 e meio mol, né, de O2. E não se preocupa com as reações porque isso vai ser dado nos exercícios. Mas vamos supor que eu tenha esse tipo de sistema, uma formação de água.
e a água pode formar gasosa, líquida ou sólida. A minha dúvida é qual é o tamanho do degrau? Quais são as reações mais exotérmicas aqui? Vamos pegar primeiro, por exemplo, essa seta. Ó. Ela está representando a reação da formação da água, liberando ela no estado sólido. Depois você pode interpretar a água formando no estado líquido. A mesma reação, hidrogênio com oxigênio formando água, deixando o produto no estado líquido. Ou você pode interpretar uma reação formando água no estado gasoso. Perceba que faz diferença o estado final do produto. Eu tenho hidrogênio e oxigênio, os dois são gasosos, mas a água gasosa, líquido da água e água sólida fazem diferença no tamanho da energia. Isso vai fazer uma diferença enorme na seta. Vamos chamar esse cara aqui de Azinho. Essa setinha vai ser chamada Bzinho. E essa setinha Czinho, que seria o tamanho da seta. O tamanho dessa seta comparando o reagente com o produto. Tem todo esse tamanho Azinho. Reagente com produto no meio tem todo esse tamanho Bzinho. E reagente com produto tem esse tamanho com Czinho. Dá para notar aqui que as reações elas são exotérmicas. Por que são exotérmicas? Porque está descendo, os produtos estão abaixo dos reagentes. Perceba que eu estou descendo a setinha. Agora, eu posso dizer para você que a reação A Azinho, libera muito mais energia. A reação Azinho libera mais energia. Vou colocar isso, a reação, entre aspas, Azinho libera mais energia. A reação Czinho é que libera menos energia. Comparado com todas as três aqui, a Azinho é a reação que libera mais energia e a Czinho é a reação que libera menos energia. Então essa ideia de comparar as energias liberadas numa reação também nos é importante. Não só saber que a reação libera ou absorve, mas libera quanto? Libera muito ou libera pouco? É extremamente necessário você ter coerência nessas informações de energia, dependendo do estado da matéria, se é gasoso, líquido ou sólido, para que consiga resolver alguns exercícios. E uma última informação é que estas energias elas são proporcionais à quantidade de moléculas existentes. Então vamos supor que eu tenho uma reação justamente essa, H2 mais O2, meio mol de O2, formando H2O. Vamos colocar aqui bonitinho. Eu posso informar a energia envolvida no sistema colocando ela de lado, falando que existe uma energia, como se fosse uma regra de 3, envolvendo os produtos e reagentes e a energia envolvida no sistema. Vamos supor que eu tenha que determinar a energia dessa reação e eu faço isso em laboratório. Eu posso dizer então, feito o devido experimento, que 1 mol de hidrogênio, meio mol de oxigênio produz 1 mol de água. E que vai existir uma energia nessa história. Na hora que você faz a reação, vai aparecer uma energia, por exemplo, de menos 280 quilocalorias, que é uma das unidades também da energia em quilocalorias. E aí eu te faço a pergunta de qual seria a energia liberada em 10 mols de oxigênio. De 10 mols de oxigênio, eu ponho debaixo do oxigênio. E quero saber qual é a energia envolvida nesse processo, eu ponho X. As energias elas fazem regra de 3 também. Basta saber se libera ou se absorve. Com isso, eu posso puxar a regra de 3 dependendo da pergunta. Se ele me deu oxigênio, eu faço a proporção entre oxigênio e energia. Fazendo a devida conta, vocês vão chegar a um valor aqui no caso
de 560 ou 5.500 quilocalorias, 5.600. Esse seria o valor de X nessa conta, que seria 10 vezes esse valor, dividido por meio, que seria multiplicado por 2. Então essa seria energia negativa, inclusive, ou seja, liberada. Reação exotérmica. Toda energia liberada é uma energia de uma reação exotérmica. Basicamente é isso. Temos energias que podem ser calculadas por regra de 3 e temos que interpretar os diagramas com muita calma e paciência. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem perguntas, pois a tarefa que eu vou mandar ela pode não ser tão simples, tem alguns detalhes. A ideia é essa, que você me pergunte, não que eu fale tudo de primeira, tá ok? Aguardo a atenção às dúvidas de vocês. Um abraço, até breve.